Oi, oi, boa noite. Vamos lá, começando para nossa live ressoar. Hoje falando sobre o poder do perdão. Vamos lá, boa noite, pessoal. Simônia, Leandro chegando. Vamos lá hoje para esse bate-papo incrível, falando sobre o poder regenerativo do perdão. Dá um tempinho aí para o pessoal chegar, enquanto a gente vai já entrando na sintonia da live. Obrigada, Simônia. Vamos lá. Hoje eu toco sozinha a live. A Gel, vocês sabem, né? Já está num processo de cura ali. E a gente agora vai começando a dar outro ritmo também para o processo do ressoar, né? Então, normalmente nas quintas-feiras seremos eu ou Ellen aqui, ou nós duas, né? E a Ellen hoje também está com questões pessoais, enfim, então vamos lá. Estou aqui, as duas estão na nossa retaguarda, né? Tá dando apoio energético aí para a live acontecer, para a gente fazer o nosso processo de tratamento. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Ana Ju, Fátima, Espaço Terapêutico Sansara. Vamos lá, todo mundo chegando para a live, para a gente começar nossas reflexões. Glauci. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Amália Bonecas entrando. Vamos lá. Isso aí, dá um tempinho só para o pessoal chegar e vamos entrando na sintonia, trazendo as reflexões aí sobre o nosso tema, sobre o poder regenerativo do perdão. Isso aí, todos nós temos questões relacionadas a perdão, né? A perdões dados ou não dados, questões que nos machucam, que a gente vai carregando aí, a bagagem vai ficando pesada, né? Então chega um momento que a gente precisa se desprender disso. E hoje é o dia, né, da gente largar todo esse peso para trás, se desprender e fazer uma proposta de nova caminhada. A Gel tá online aí, acompanhando. Maria Clara, minha filhada, tá online também. Lourdes Longo, Adri Borges. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, todo mundo para a live. A Ellen chegando aqui para acompanhar. Isso aí. Hoje seguimos então, sem a presença física das duas, mas aí no apoio, né? Então vamos lá, começando, entrando aqui no nosso tema, né? Olhando então para essas questões de perdão, que é sempre tão difícil da gente olhar, de acessar as informações, né? De enfrentar realmente, né? Então, preparei aí uma série de conteúdos para a gente conversar, bater esse papo. E a gente vai fechar a noite hoje com um processo terapêutico, né? Então, eu vou conduzir vocês num tratamento realmente, né? Para a gente olhar e se curar, né? Dessas dores, dessas questões que a gente carrega, às vezes, que é tão pesaroso e que traz tantos sintomas para a nossa vida, né? Então vamos começar a reflexão. Eu quero trazer para vocês uma frase que eu postei outro dia no meu Instagram e que tem tudo a ver com esse tema, né? Então a frase é: não importa o que fizeram a você, importa o que você faz com o que fizeram contigo. Então a reflexão é exatamente sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente carrega e que a gente vai trazendo e acumulando e colocando a culpa no outro, né? Pelo que o outro fez comigo. Então, muitas vezes a gente se coloca na postura de vítima, de que, eu estou sofrendo, isso está acontecendo na minha vida porque o outro fez algo comigo. Então, a gente vai se acostumando, né?
com mais gente entrando aqui, Patrícia, Ellen, a Lourdinha, Tati Fellini. É isso aí. Então vamos lá, a gente vai hoje conversar muito sobre isso, né? Sobre o que a gente vem fazendo com o que acontece na nossa vida e com o que o outro faz com a gente. Então a gente se acostuma muitas vezes a colocar a culpa, a colocar o peso no que o outro fez em determinado momento ou no que aconteceu comigo. E aí a reflexão que a gente traz é justamente, tá, aconteceu, e agora? O que eu faço a partir disso? Para onde eu vou com esse peso ou sem esse peso, né? Eu escolho carregar, eu escolho soltar. O que eu faço a partir de agora, né? E aí eu vou trazer uma reflexão que é de uma professora minha e eu até quero dar as honras para ela, né? A Maria Eugênia, que ela tem o portal das Maria Holística, né? A página dela. E aí, assistindo uma aula dela, me veio um insight outro dia, sobre, o exemplo era sobre outra questão, mas assim, o quanto a gente, às vezes, dentro de um processo em que algo de ruim aconteceu comigo, eu tenho aqui coisas difíceis de lidar, difíceis de pensar, difíceis de enfrentar, e eu carrego mágoa, carrego raiva em relação ao outro, mas eu não paro para pensar qual é o meu 50% disso, né? O que eu fiz, o que aconteceu comigo para que eu atraísse para o meu campo, para a minha vida essa situação. Então, se eu estou numa situação difícil de lidar, se eu estou carregando essa mágoa, essa raiva por alguém, por que eu fui vítima dessa situação? O que estava acontecendo para que eu possibilitasse que essa situação acontecesse comigo, né? Então, quando a gente para fazer esse olhar em relação a uma situação que eu não estou conseguindo perdoar, a gente já começa a entrar num outro processo, né? Então, quando eu paro frente a uma situação que me magoou, que me machuca, e me pergunto qual é o meu 50%? O que eu estava fazendo para que eu passasse por essa situação? Qual é a minha contrapartida nessa situação? Então, a gente tem que ter em mente que o nosso corpo, as nossas células, né, são todas preparadas para estar no modo de defesa. Então, quando eu passo por uma situação difícil, por uma situação conflituosa, por algo que me machuca, que me dói, eu imediatamente aciono esse mecanismo de defesa, né? Eu entro no que eu venho falando já nas outras lives, né? No nosso mecanismo de luta ou fuga. Então, quando eu passo por uma raiva, por algo que alguém fez para mim, quando eu aciono esse mecanismo de luta ou fuga, eu tenho duas alternativas. A minha primeira alternativa, tô vendo aí o pessoal mandando corações, né? A Simone, a Kelly chegando também. É isso aí, pessoal. Vamos interagir aí na live, mandar comentáriozinhos aí pra gente ir conversando, batendo esse papo, né? Hoje eu tô sozinha, então vamos conversar aí, conversar com todas vocês nessa live. Então, retornando ali ao raciocínio, né? Quando eu entro no mecanismo de luta ou fuga, em relação a algo que eu não consigo soltar, não consigo perdoar, que tá me machucando, me magoando, eu tenho duas possibilidades, né? Ou eu aciono o mecanismo de fuga, e aí eu me vejo numa situação de medo, e eu tenho no meu corpo todos os efeitos colaterais de eu estar sentindo medo. Então, eu começo a procrastinar nas decisões da minha vida, eu fico presa àquela situação e não consigo ir adiante, porque eu estou no mecanismo de defesa, né, de luta. Todo o meu sistema, todo o meu corpo está voltado a resolver aquela situação. Como eu optei por não enfrentar, eu fico aqui processando aquilo, né, mastigando aquilo, vamos dizer assim, né? Agora, em contrapartida, se eu entro no mecanismo de luta, então eu vou encarar aquela situação, aí eu entro no mecanismo da reação, da vingança. E aí, quantas vezes, né, a gente fica aqui amargurando soluções para algo que eu não consigo perdoar e planejando vinganças, né? Coisas que, ele fez isso comigo, então eu vou partir para cima, eu vou fazer alguma coisa em relação a ele, né? E até quando eu mencionei a Maria Holística, no exemplo da aula, ela comentava de um valor que ela não recebeu, enfim, né? E que ela estava protestando o cliente.
E aí, quando ela parou para analisar a situação, falou, poxa, mas espera aí, por que eu quero protestar? O que realmente eu vou ganhar com isso? A pessoa não tem patrimônio, não vai me pagar de qualquer forma, protestando ou não. Então, na verdade, aquela ação que eu estou fazendo, eu não estou fazendo... Opa, só um pouquinho, gente, entrou uma interferência aqui, vamos lá. Então, eu não estou fazendo para realmente resolver, equilibrar essa situação. Eu estou fazendo porque eu tenho lá no meu íntimo um desejo de vingança, né? Eu quero que aquela pessoa se dê mal porque eu me dei mal. Agora, quando eu paro para analisar, poxa, por que aconteceu isso comigo? Qual foi a situação que atraiu isso para o meu campo? Então, eu verifico que em algumas situações é o meu padrão mental que está criando essas situações. Eu estou atraindo para o meu campo pessoas que me machucam daquela forma, porque eu tenho esse padrão de pensamento, esse padrão de comportamento, né? Então, quando eu não valorizo, por exemplo, o trabalho do outro, muitas vezes o outro também não vai valorizar o meu trabalho. Então, aí eu me vejo como vítima, né, de um cliente que não me valoriza, que não me paga, mas será que eu não tive um comportamento semelhante com outra pessoa, em outros termos, né? Então, é sobre isso. Quando eu encaro essa necessidade, né, essa situação que aconteceu comigo e falo, poxa vida, eu atraí isso, eu tenho 50% de participação, 50% de responsabilidade nesse evento. Eu não sou vítima dessa situação. Então você começa a entrar no mecanismo de perdão. Então eu começo a compreender que nada veio a mim sem que eu fosse merecedor daquilo, né? Eu criei aquela situação, eu atraí aquilo para minha vida, para o meu campo. Então eu sou responsável por resolver aquilo de alguma forma, né? Então, o que a gente pode tirar de aprendizado quando a gente chega nisso o único caminho possível é perdoar. Perdoar o outro pelo comportamento, perdoar a si mesmo por ter criado aquela situação, por ter atraído aquela situação. Né? Então, a gente começa a olhar com um novo olhar para essa situação. Né? E aí, uma outra reflexão em relação ao perdão que a gente, né, eu trago o meu exemplo, né, que eu cresci dentro do catolicismo, então a gente tem muito aquilo do perdão divino, né, porque Deus vai equilibrar todas as coisas, porque eu preciso estar em paz com Deus e tudo mais. Só que muitas vezes, nesse mecanismo de, o perdão é divino, eu saio da minha responsabilidade de perdoar. Então eu gosto de trazer o exemplo do judaísmo. Já comentei com vocês em outras lives, né? Meu esposo gosta muito, tem uma admiração pela cultura judaica, estuda, então a gente está sempre na pauta das discussões aqui em casa, né? Algumas questões, alguns padrões de comportamento que os judeus adotam. E aí, em relação ao perdão, é lindo o movimento que eles fazem. Porque assim, eu não sei se vocês conhecem, se sabem, mas dentro da cultura judaica, eles têm um dia no ano que é dedicado ao perdão, né? O dia do Yom Kippur, que é o sábado dos sábados. E esse dia é o 10º dia após o Ano Novo Judaico. Então, eles têm um calendário diferente do nosso. Esse dia acontece normalmente em setembro, né? Então, virou o ano 10 dias depois. Eles têm o sábado dos sábados, né? Que é o dia do Yom Kippur. E dentro da cultura deles, o sábado do sábado foi estabelecido da seguinte forma. Então, eles têm lá nos textos sagrados, né, nas escrituras, que Deus escreveu o julgamento da humanidade e nesse dia da virada do ano, esse livro do julgamento, com a sentença que Deus deu para a humanidade, é escrito nesse livro. Mas Deus, sendo Deus, concedeu aos homens 10 dias para reflexão, para rever os seus atos, pensar o que foi que fez nesse tempo, né, nesse último ano que passou. E aí, no 10º dia, é o dia do perdão. Então, é o dia realmente de pedir perdão a Deus, né? Então, é o 10º dia, o dia do Yom Kippur, o sábado dos sábados, que eles vão, né, fazem todo o ritual de jejum e de pedir perdão realmente a Deus. Mas o que eu achei mais interessante nessa história é que, assim, não existe a possibilidade dentro da cultura judaica de pedir o perdão a Deus se eu não tiver me resolvido com o meu irmão. Então, ainda nas escrituras deles, né? Deus concede o perdão das ações que são relacionadas a Deus. Mas o que é de homem para homem, Deus não pode perdoar se eu não conseguir o perdão do meu irmão.
Então eu preciso ir até o irmão, resolver a situação, pedir o perdão, e aí, conseguindo o perdão, eu me preparo para o Yom Kippur para levar a Deus essa situação. Então, o quanto é lindo isso na cultura, né? Porque a gente tem as situações e a gente se culpa, se julga, se coloca na posição de vítima, mas muitas vezes eu não encaro o problema. Eu não vou até a pessoa que me magoou para conversar sobre aquilo. Ou mais ainda, eu não olho para as pessoas que eu magoei, que eu me coloquei, né? Que eu coloquei nessa situação, precisando, né? Do perdão, desse equilíbrio. Eu não vou até ela para me reconciliar, para pedir o perdão, para oferecer o meu perdão. Então, esse movimento a gente poderia tomar como exemplo para a nossa cultura, né? Trazer esse movimento. Então, eu preciso, se eu quero o perdão de Deus, se eu preciso desse perdão de Deus, eu preciso primeiramente me entender aqui, entre os homens, entre nós, né? Então, entre esse irmão que está me causando alguma dor, né? O que eu estou causando alguma dor. Né? E aí tá, é lindo isso, mas e aí chegar nessa fase do perdão, de pedir o perdão, de conceder o perdão, né? Então o que eu faço? Tô vendo aqui o pessoal comentando, a Fatelli, que lindo entendimento, tão simples e nunca tão bem explicado. É isso aí. E aí a gente precisa ter a compreensão de que o perdão, ele não é um marco, algo brusco, né? Então fui lá, pedi perdão e tá tudo certo. Não tenho mais essa dor, isso não me machuca mais, essa lembrança não está mais aqui comigo. Então o perdão, ele é processual. Então a gente precisa respeitar o processo. Então, à medida em que eu me abro para o perdão, então a primeira etapa desse perdão, a primeira etapa desse processo é eu ir até o meu irmão, até o outro, até, né, a pessoa que me feriu, que me machucou, e me abrir para oferecer esse perdão ou para receber esse perdão. Então, não existe perdão se eu não for até o outro. Isso é interessante porque muitas vezes no processo terapêutico a gente, né, chega com alguns sintomas, depois eu vou falar um pouquinho dos sintomas também para vocês, mas assim, vem com um sintoma, a gente, né, identifica e fala assim, olha, tem alguma coisa com seu pai e tal. Não, realmente tem uma mágoa, tem não sei o quê. Então vamos fazer um movimento de perdão para esse pai, né? Vamos conversar com esse pai, a gente faz a meditação no consultório, faz a coisa mais linda do mundo. E aí a gente dá a tarefinha de casa, né? Então assim, esse pai é vivo, essa mãe é viva, então faça um movimento, vá até essa pessoa, tente se reconciliar, converse com ela. E aí eu fico só no perdão divino, né? Então eu conversei com Deus ali, eu e Deus nos entendemos, eu perdoei o meu pai. Mas e aí? Eu não vou até o meu irmão, eu não vou até meu pai, minha mãe, a quem me machucou, para realmente fazer o movimento de perdão, para realmente resolver essa situação que está ali pendente, né? Sem resolução. Então esse é o primeiro passo do processo. Eu vou até o outro, eu me abro ao outro, eu dou um passo em direção a essa solução, ao perdão realmente, né? Mas aí eu tenho consciência de que eu ir e me abrir a esse perdão, eu não vou arrancar essa dor. Essa dor vai continuar doendo aqui dentro. Mas quando eu estou no movimento e eu aceito, eu me disponho a enfrentar essa dor, a enfrentar essa situação. Então eu me abro verdadeiramente. Né? E aí eu trago a citação da Bíblia mesmo, né? A gente tem lá em Mateus, quando Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar? E aí Jesus traz um número que é muito simbólico, a gente usa muito no dia a dia, né? 70 vezes 7. Ou seja, é infinito, é muitas vezes, não existe um limite para perdoar. Eu preciso me abrir ao perdão toda vez que algo me machucar, que algo causar raiva. E como é que eu consigo fazer esse movimento? É tomando os meus 50%. Então, quando eu vejo o que eu fiz, porque eu fui responsável por isso, qual é a minha responsabilidade naquilo que aconteceu, eu me abro a possibilidade de dar um passo em direção ao outro. E aí eu começo o movimento, eu começo a trazer a cura para o meu campo. Eu começo a resolver isso que está sintomatizando no meu campo. Então, assim, o perdão, esse movimento do perdão, eu aceitar o perdão, é realmente como se você estivesse tomando uma vacina. Então, eu me abri,
dói um pouquinho ali para entrar, né? Para eu conseguir chegar. Às vezes tem algum sintominha, tem febre. Perdão também, quando eu concedo perdão, eu entro numa fase de cura. É comum o corpo também sintomatizar dessa forma, trazer uma febre, trazer uma indisposição. Mas eu tô fazendo aquilo porque a partir do momento em que eu aceitei isso entrando na minha vida, eu começo a me curar. E aí, a partir de então, mesmo que aquela pessoa que eu perdoei continue e persevere num comportamento que me machuca, eu ainda assim tenho a possibilidade de não me machucar de uma forma tão intensa. Então eu estou resolvendo aquilo no meu íntimo. Por isso que o perdão é visto como uma vacina, né? Porque uma vez que eu perdoei uma ação, eu perdoei o comportamento, eu percebi por que aquilo está acontecendo comigo, mesmo que aquilo volte a acontecer, a ferida já não é mais tão intensa, tão pesada, tão difícil de lidar, né? Então, assim, de uma forma bem ampla, né? Quando a gente fala em perdão, a gente pensa em situações que nos deixaram com raiva, com mágoa, né? Situações que são difíceis de lidar, que machucaram, que feriram. Normalmente a gente coloca certa intencionalidade na ação do outro, então o outro fez de propósito para me machucar, para me ferir, para que eu ficasse mal com aquilo. E aí a gente começa a olhar, a Ellen colocou ali, a liberação do perdão é o início da fase de cura, é exatamente isso. Então eu preciso dessa disposição, eu preciso realmente resolver isso aqui dentro para que o meu corpo comece a responder a isso, né? E aí vamos falar um pouquinho então dos sintomas, né? Do que essa falta de perdão, essa ausência do perdão traz para o meu corpo, para a minha vida. Então a gente já falou em lives anteriores, né? A questão da raiva, falamos um pouquinho do intestino também. Então, quando a gente olha para essas situações, né? Para esses comportamentos que são difíceis de perdoar, difíceis de soltar, de liberar, né? Que a gente tem esse sentimento de raiva, né, de rancor, que o rancor é a raiva acumulada, né, a gente fica ali processando. A gente olha para todo o sistema digestivo. Vou chegar nisso, Gel, calma lá. Temos também o perdão a si mesmo, né? Vamos falar um pouquinho disso também. Então, assim, quando a gente olha para o sistema digestivo, toda essa coisa de ficar mastigando, murmurando, né, então, começa pegando aqui desde a mandíbula, né? Aquela coisa de dormir e acordar com a dor aqui e o dente rangendo. Então, já tem um pouco disso, né? Raivas, coisas que eu não consegui engolir, que eu não consegui mastigar, que tá doendo, que eu não consigo soltar. E aí eu vou piorando, vai descendo, vai piorando, né? Então, a gente pega ali esôfago, aí começa as queimações, as azias, né? Estômago, intestino, vai descendo e tudo isso é afetado pela falta de perdão. Então, quando eu não consigo perdoar, quando eu fico murmurando, mastigando essa raiva, acumulando isso, eu começo a machucar realmente esses órgãos, né? Começo a ter sintomas físicos, né? E aí é uma situação interessante, né, em relação à azia, por exemplo. A gente tem muito comumente a azia de refluxo, né? Que é aquela coisa de fica ali no estômago, como alguma coisa e sinto voltar, sinto aquela queimação no estômago. E aí até uma informação interessante que eu vou trazer para vocês, porque não é uma informação que tá aí na mídia, que tá fácil, mas é uma informação que eu tenho da reprogramação biológica, né? A gente tem esse olhar para azia, para refluxo. Então, assim, normalmente quando a gente tem azia, vou fazer um parênteses aqui na questão do perdão. A azia tem a ver com o perdão, com a falta de perdão, né? Com ficar acumulando essas raivas e tudo mais. Mas assim, quando isso é repetido na sua vida, você passa a vida inteira nessa murmuração, tudo te deixa com raiva, tudo você acumula, tudo fica ali, você não consegue liberar, não consegue soltar e aquilo tá ali no teu estômago. Chega num ponto que a gente já não tem mais tanto ácido clorídrico, que é aquele ácido que faz a digestão do alimento, né? Então, e aí começam a ter os sintomas de azia. O problema é que, normalmente, quando a gente tem azia, tem a queimação. E aí a gente faz o quê? Toma um antiácido. Só que quando a azia é decorrente da falta de ácido clorídrico, eu não resolvo o problema.
Eu amenizo o sintoma na hora, porque sim, o medicamento faz o equilíbrio do pH ali na região, mas eu continuo com o problema. Então, para explicar mecanicamente como funciona, né, o ácido clorídrico ele é um sinalizador para a abertura do duodeno. Então, o alimento que eu ingiro fica no estômago digerindo, e aí quando ele chega no nível de acidez ideal, ele desce, o duodeno abre o canal e desce o alimento. Isso, toda vez que fico com raiva, ataca a minha digestão e amarga a minha boca. Exatamente esse o sintoma, Glaucia. Então, vamos olhar para isso. E aí tá, então quando tem pouco ácido clorídrico no nosso sistema digestivo, meu estômago não tá chegando na acidez ideal para abrir o duodeno. E aí o que acontece? Não abre o duodeno, abre o esôfago. E aí começa a voltar essa acidez. O problema é que tanto o estômago quanto o duodeno tem um revestimento que suporta aquele pH do ácido clorídrico, que é em torno de 2 a 3, o pH. O esôfago não está preparado para essa acidez, ele está preparado para um pH de 6, 7, que é quase um pH básico, né? Que é o pH do alimento natural descendo sem ser digerido. Então, o que acontece? Eu estou com essa azia porque eu usei muito ácido clorídrico ao longo da vida, né? Eu fiquei muitas vezes murmurando essa raiva, ou ainda, eu me alimentei muito mal a vida inteira, né? Sempre precisei mais ácido clorídrico do que seria o ideal, e aí chega numa determinada fase, ou pela idade, ou realmente por ter usado demais em outras fases da vida, que meu estômago não processa mais, não tem mais tanto ácido quanto necessário. E aí eu começo a ter as azias de repetição. E o que eu faço? Vou lá e tomo um omeprazol, né? Que aí, o que acontece? Diminua ainda mais a acidez do meu estômago. Então, ao invés de resolver o meu problema, eu estou agravando, eu continuo sem digerir aquilo. Né? Aí, como dica, né, tem uma medicação que é um suplemento, né, um suplemento bem natural, para que a gente faça, então, estimule o nosso corpo a produzir novamente o ácido clorídrico, né, que é o cloridato de betaína. Então, a gente encontra em loja de suplementos, em loja de produtos naturais. Então, esse tipo de azia, a gente resolve de uma forma mais fisiológica, né, mais natural com esse suplemento e não com o nosso famoso omeprazol. Então, façam a experiência aí, a Glaucia diz que tem, toda vez que fica com raiva, ataca a digestão e amarga a boca, faz a experiência aí com o cloridato de betaína, que provavelmente vai melhorar bastante o sintoma para você. Então, voltando à questão do perdão, eu não libero perdão, eu não consigo digerir o alimento, eu fico com todo o meu sistema digestivo comprometido, e aí vai até o intestino, né? O intestino, já falei para vocês, ele é muito impactado pela mágoa, né? Por essa raiva acumulada, né? Essa raiva, a Gabi tá falando ali, ó, tomava chá de espinheira santa pro estômago também. Chás, né? Tem muitos chás que trazem esse efeito, que ajuda também nesse equilíbrio. Então, o que não é ideal é a gente realmente ficar refém do omeprazol, né? Queimou o estômago, vamos tomar um antiácido aqui, vamos tomar um remedinho aqui para... Porque muitas vezes não é isso, meu corpo está pedindo outra coisa, né? Então, a gente precisa estar atento. E aí, chegamos no intestino. Nosso intestino, a raiva acumulada, aquela mágoa, aquela coisa que eu não consigo soltar, não consigo perdoar. E aí, dentro da reprogramação, a gente sempre fala assim, né? Quando você tá com o intestino preso por bastante tempo e aí é uma mágoa, alguma coisa que você não consegue resolver. Quando você perdoa, você solta. Então, é comum, depois que você perdoou, resolveu aquela situação, vem até, muitas vezes, uma certa diarreia, né? Teu corpo começa a fazer uma limpeza, liberar. E é realmente esse fluxo, né? Esse movimento. Eu soltei isso que me machucava, que me magoava, comecei a resolver, meu corpo vai se liberando energeticamente e fisicamente também, né? Então vai soltando toda esse peso. A Ellen colocou ali que já viu pessoas tomando bicarbonato. O bicarbonato ele é básico, né? Então ele ajusta também mecanicamente essa acidez do estômago, ajuda também, né? O cloridato, o interessante é que ele ajuda o teu corpo a regular a produção. Então, ele é realmente um tratamento para que você volte a esse equilíbrio, né, da digestão. A clorela, eu sei que também tem benefícios para a digestão, não é a mesma coisa,
mas eu não conheço tanto o mecanismo de atuação dela, né? Eu sei que bastante gente recomenda como suplemento, não conheço, assim, não faço uso, não sei exatamente. Mas é isso, a proposta é buscar alternativas e olhar sempre para qual é a emoção que está de fundo, por que é que meu corpo está se comportando, por que eu estou tendo essa indigestão, por que meu corpo está trazendo essa azia, né? O que está aqui dentro preso que eu não estou conseguindo soltar, que eu não estou conseguindo perdoar. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a regular todo o nosso sistema, né? As coisas vão entrando no ponto de equilíbrio. E aí eu vou entrar agora no que a Gel sugeriu ali antes já, né? Falar um pouquinho do auto-perdão. Porque assim, é um outro sentimento que traz muitos sintomas para o nosso corpo, né? Então, quando eu entro nesse movimento de eu não me perdoo por algo que eu fiz, por algo que eu deixei de fazer, por algo que aconteceu na minha vida, eu trago emocionalmente um sentimento de autodesvalorização. Então eu fico naquela culpa, naquele julgamento de, poxa, o que está acontecendo? A Fátima, que pode bem falar disso, né? Eu percebi que meu intestino prendeu por tantas raivas que passei, exatamente. E aí, quando você passa essa raiva e fica ruminando aquilo e não consegue soltar, chega um ponto que teu corpo responde, então ele também vai segurar aquilo, né? Então é um movimento natural, nosso corpo nunca age para nos prejudicar, né? Ele está tentando te ajudar a resolver a situação. Você quer guardar isso? Vamos guardar, vamos segurar até você entender o que está acontecendo, até você resolver, até você partir ou para luta ou para fuga, fazer alguma coisa com isso, né? Então você começa realmente a tentar resolver o processo de uma forma inconsciente, né? Você fica lá no inconsciente lidando com isso, enquanto você não traz para o racional e busca racionalmente uma solução, que seria o enfrentamento, dar um passo em direção àquela pessoa que te causou a raiva. Que raiva é essa? Por que essa raiva, né? O que aconteceu que eu não olhei ainda, que eu não resolvi? Então a gente começa a ter esse movimento. E aí, falando do auto-perdão, quando eu não consigo me perdoar por algo que eu fiz ou deixei de fazer, eu começo a entrar num sentimento de incapacidade. Poxa, como eu fui capaz de fazer aquilo? Por que eu não resolvi aquilo? Por que... E aí você entra nesse processo e aí você começa a ter dor no corpo, começa a ter dor muscular, começa a entrar em processos febris, dor de cabeça, né? Excesso de tensão muscular, cansaço diário, aquele cansaço, esgotamento físico, esgotamento mental, tem muito a ver com isso. Eu não consigo me perdoar, eu não consigo soltar aquela atitude, aquele comportamento, eu não consigo olhar sobre outro ângulo, eu tô só naquele remoendo, né, naquele processamento de que, por que eu fiz, por que eu não, ou por que eu não fiz. Então, acho que foi isso que houve comigo, eu não me perdoava pelo que passei. Exatamente, aí junta tudo, né? Porque eu tenho a raiva, porque eu tive aquela atitude me causou raiva, ou a consequência daquela atitude me trouxe raiva, eu não consigo soltar aquela raiva, eu fico magoada, aí prende o intestino, prejudica a camada de proteção ali do estômago, começa a dar azia, queimação, muitas vezes úlcera, aí junta com um problema muscular, às vezes uma tensão excessiva nas costas, vai trazendo prejuízos para a coluna também. Então, a gente junta uma série de sintomas que é em função de eu não conseguir soltar, de eu não conseguir liberar esse perdão, de eu não conseguir realmente perdoar ao outro ou a mim mesma. A Ellen complementando, né? Isso é realmente um dreno de energia. Então, se a gente olhar de qualquer âmbito, né? Se a gente olhar no campo emocional é prejudicial, no campo mental é prejudicial, no campo energético é prejudicial. Então, a gente fica, né, nesse acúmulo. E aí entra também os processos autoobsessivos, né? Quando eu não consigo me perdoar, eu caio nesses processos autoobsessivos que a gente trata dentro da Humano. Então, eu estou me culpando, eu não me permito, eu não... E fica nesse processo. E aí eu começo a me auto-sabotar, eu começo a não deixar a minha vida ir adiante, porque eu estou presa naquele momento, eu estou parada naquele tempo, né? Eu não consigo sair daquele ponto onde eu estava. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu conseguir olhar mais uma vez para a situação, para o que me aconteceu,
e ressignificar. Então, quando se trata de auto-perdão, o processo é ressignificar o ocorrido. Eu tenho que conseguir olhar para aquilo e compreender por que eu tomei aquela decisão, por que eu fiz, né, aquele movimento ou deixei de fazer o movimento. E aí, quando eu começo a compreender, né, que eu fiz o melhor que eu podia, de acordo com o que eu tinha naquele momento, eu começo a equilibrar as coisas e gerenciar essa emoção que está me prejudicando, né? Começo a olhar, o pessoal falando aqui, né? Fica enfesado, isso aí. A Silvana, a Fátima, né, comentando. É exatamente isso. Quando você acumula essa raiva, essa mágoa, e eu não consigo soltar, a Gabi também, né? Tive uma gastrite muito forte anos atrás, perdi muito peso. Hoje entendo que era falta de auto-perdão. Exatamente. Então eu não me perdoo por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, enfim, né? Seja lá qual foi o processo, eu estou presa, uma parte de mim está presa lá atrás. E aí o que é importante a gente estar atento, né, nesse movimento, é que assim, tudo que eu não resolvo, eu fico repetindo. Então, quando eu tenho uma questão com o meu pai, que eu não consigo perdoar, que eu não consigo liberar, eu posso estar buscando um marido com o mesmo problema, né? E são comportamentos inconscientes, a gente não percebe que está fazendo esses movimentos. Ou eu estou buscando um trabalho com um chefe que espelha exatamente o que o meu pai é para mim. Então, o meu pai é autoritário, meu pai não ouve ninguém, meu chefe é exatamente igual. Então, enquanto eu não resolvo essa situação dentro de mim, eu fico atraindo para o meu campo novas situações, até que em algum momento eu paro, olho para aquilo e falo, não, peraí, eu preciso perdoar meu pai, eu preciso liberar isso que aconteceu, porque isso foi o melhor que ele tinha para me dar naquele momento, eu preciso seguir adiante, agora eu já sou grande, né? Posso assumir o controle da minha vida e não preciso mais repetir esse padrão. Então, o quanto é importante a gente soltar. E o mesmo com relação ao auto-perdão. Então, se eu cometi uma situação, né, eu fiz alguma coisa que eu me julgo errada, eu tô aqui me condenando, eu entro num processo de auto-obsessão, num processo de auto-sabotagem. Então, nada na minha vida flui a partir de ali. Eu tô presa, eu tô amarrada naquela situação. E enquanto eu não soltar aquilo, a minha vida não vai adiante. Eu continuo nesse processo, aí meu corpo vai adoecendo, minha mente vai adoecendo, eu entro nos processos, né, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Então, tudo decorrente desse movimento, né, de não se perdoar, de não conseguir soltar tudo isso. Mas é isso, o movimento de chegar nesse ponto, de encarar, dar um passo em direção ao outro, de acessar dentro de nós essa partezinha, esse lugar que é capaz de amar, de soltar, de ser feliz a partir disso, não é muito fácil. Mas precisa coragem, precisa enfrentamento. Eu preciso fazer o movimento em direção ao perdão, porque a única forma de eu chegar nesse ponto do perdão é me dispondo a fazer o movimento. É me dispondo a me abrir para isso e caminhar, dar um passo em direção ao outro ou em direção a essa situação que me prende lá atrás, né? Então, quando as nossas mentes estão cheias de ódio, de raiva por outras pessoas, por outras situações, embora a gente tenha, né, isso que, nossa mente fica trabalhando por uma vingança e tudo mais, nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós mesmos. Então, quando eu estou ruminando essa raiva, o outro está imune, está isento dessa minha raiva, desse meu ódio, sou eu que estou sofrendo. Então, o perdoar nunca é para o outro. Eu não perdoo para libertar o outro. Eu perdoo para me libertar daquela situação. Porque quando algo acontece e eu não consigo perdoar, uma parte de mim fica presa naquele momento, naquela ocasião. Então, assim, vai causar dor, vai trazer dor, né? E a gente fala, inclusive, que quando a gente se dispõe a perdoar, a abrir mão dessa dor, a dizer assim, chega, eu não vou mais viver nisso, eu não quero mais isso para mim, eu vou perdoar apesar do que aconteceu, muitas vezes a gente tem que matar uma parte da gente. Aquela parte que existiu entre o momento em que aconteceu e o momento presente.
Então, a gente tem que abrir mão de uma parte da nossa personalidade, de tudo que aconteceu e que ficou ali nesse processamento, nesse ruminar, para que eu possa resgatar toda aquela energia que ficou presa na situação que eu não consigo perdoar. Então, eu ir lá, fazer esse movimento, me dispor a ir até o outro e dizer assim, olha, eu sei, né, doeu, foi difícil. E aí você precisa ser verdadeiro, você precisa falar com o outro, porque esse negócio de perdoar em meias palavras, né, não vamos tocar no assunto, não existe. Você precisa falar o quanto aquilo te machucou, o quanto aquilo te feriu. E aí você faz a escolha sincera, de coração, de seguir adiante. Eu não quero mais isso para mim. Eu sigo a partir daqui. Eu não quero seguir nesse movimento de dor. Isso já deu para mim. E aí você consegue fazer o movimento, você consegue se soltar, se desprender dessa dor. E seu corpo começa a responder a isso, né? Então a Fátima, hoje eu consigo ver quantas raivas eu prendia. E é exatamente, aí se quiser compartilhar, Fátima, quando você conseguiu fazer esse movimento, né? De perdoar, de se desligar, possivelmente seu corpo também respondeu, né? A Gel colocou ali liberdade. É exatamente essa liberdade que a gente busca, né? A liberdade de eu não me prendo mais àquela situação, eu não preciso daquilo mais para viver, né? Então, tem uma frase que eu achei muito bonita, né, de Sharon Salzberg. O perdão nos permite recuperar uma parte de nós mesmos que havia ficado para trás, presa a um evento do passado. Então é isso, quando eu me prendo, né, quando eu resolvo segurar aquela situação, porque aquilo tá doendo, tá machucando, e eu fico naquele momento, né, uma parte de mim fica lá presa. E a única forma de realmente resgatar essa parte é abrindo mão, se dispondo, fazendo o movimento, indo até aquele momento e se reconciliando com a outra pessoa, com a outra parte de si mesmo, né, daquilo que ficou preso dentro de você, daquilo que você não conseguiu soltar por tanto tempo, né? E aí, consequentemente, o seu corpo também vai responder a isso. Então, você solta e o seu corpo volta ao equilíbrio, né? Você vai se regenerando, se recuperando desse movimento, né? A Ellen colocou ali, ó, o perdão tem que ser sentido, o perdão tem que ser do coração. É exatamente. Então, para que eu chegue nesse ponto de liberdade, para que eu realmente consiga me libertar disso, eu preciso sentir, eu preciso me conectar. A Fátima compartilhando, né? Agora me vejo muito diferente e a vida flui mais leve. E é essa sensação de leveza que a gente alcança quando a gente concede o perdão. Então, quando a gente propõe ali, né, o poder regenerativo do perdão. Porque é exatamente isso. Quando você entrega o perdão, e a Ellen colocando, dá-lhe uma manometria, meu povo. E é exatamente, né? Também fiz essa reflexão, né, em relação ao humano, que nada mais é do que você perdoar aquela situação, perdoar a si mesmo pelo que aconteceu, por aquele momento que te causou dor. E aí, quando você faz essa reconciliação do perdão, né, você entrega o perdão e você recebe o perdão, as coisas começam a fluir na sua vida. Então, tudo fica mais leve porque você deixou de carregar aquele peso que você estava ruminando, que você estava... E assim, você sente a liberdade realmente. Eu me desprendo daquele momento que eu estava lá, presa, fixa, tensa, e começo a fluir a partir dali. Então, as coisas começam a acontecer. E é uma parte do nosso tratamento, né, dentro da humanoterapia, que é exatamente essa questão de se reconciliar, de olhar para essas partes em dor, para esses momentos que eu não consigo perdoar e entregar essa frequência e acessar essa frequência, né? Então, eu consigo me libertar, eu consigo me livrar, né, daquela perseguição, daquela sensação de estar sempre com aquela dor, né? Porque não para de doer enquanto eu estou alimentando ela, enquanto eu estou carregando. Agora, quando eu escolho perdoar, soltar e deixar, a gente começa a fluir de uma forma mais leve. Ontem mesmo tive mais uma liberação, falando com a pessoa. Só a raiva que eu sentia. Consigo expressar com consciência e não prender. E é exatamente, eu só não compreendi. Falando com a pessoa que te causou a raiva, foi isso, Fátima? Só confirma. Mas é exatamente o primeiro passo ali, né? Então, eu dar um passo em direção ao outro, eu ir até ele e falar.
como eu me senti em relação ao outro, né? E aí entra aquela questão da CNV, não sei se eu já compartilhei com vocês, mas quando eu falo de algo que me machucou, que me feriu, vou até o outro para conversar, eu nunca aponto o dedo e digo, porque você fez isso, você me machucou, você me feriu. Eu trago para mim a responsabilidade. Então eu falo, olha, quando você fez isso, quando aconteceu tal situação, eu me senti de tal forma, isso me machucou, porque é a sua percepção. Muitas vezes o outro nem teve a intenção de te machucar, mas você percebeu daquela forma. Então, quando você baixa a guarda e vai até o outro com essa disposição de falar apenas de você, do seu sentimento, e não de acusar ou de apontar o dedo ou dizer, né, o que o outro está acontecendo ali, né? O outro não entra no mecanismo de defesa. Ele escuta, porque você está falando sobre você, sobre como você sente, e não sobre um erro dele. Você não está apontando o dedo para algo que ele fez, né? Então, é um movimento que a gente tem que ter muita cautela ao fazer. Então, eu vou até o outro para pedir perdão, ou para conceder o perdão, para dizer, olha, me machucou, me doeu, mas eu vim aqui para te perdoar porque, né, isso está pesado para mim, eu não quero mais carregar isso. Então, isso se torna mais leve e você evita um atrito, evita um conflito com o outro. Vamos tentar aqui da Fátima, da raiva que... tá, ela falou da raiva que ela sentia pela pessoa. Entendi, então é esse o movimento, né? Eu fui até o outro e falei do que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo, e que acredito que você tenha feito o movimento, né? E que eu estava disposto a perdoar. Então, você vai até o outro e se dispõe a perdoar. A Simone, pode acontecer dessa situação estar muito profundo no subconsciente. Depois de muito trabalho terapêutico, isso vir à tona para acontecer o perdão. É isso aí. A Aline Fernanda colocou ali. Gente, na situação em que a pessoa pediu perdão e o outro não estava disposto a perdoar. Então, assim, o perdão é sobre você. Então, quando a gente fala em perdão, esse perdão que machuca, se você realmente foi de coração aberto, pedir perdão e dizer assim, olha, eu sei que o que eu fiz te machucou, eu sei o quanto foi prejudicial, mas eu estou aqui disposto a reparar, seja lá o que eu puder fazer para reparar, para equilibrar isso para você, estou aqui de coração aberto. Então, assim, me perdoa e me dê uma oportunidade de equilibrar isso, porque o equilíbrio é sempre importante, né? Então, se eu estou indo pedir perdão é porque eu fiz alguma coisa. Então, se eu prejudiquei o outro, o que eu posso fazer em favor dele, né? Para equilibrar aquilo que aconteceu. Ou se foi algo sem intenção, né? Às vezes nem tem algo físico para equilibrar, mas você se pôr na disposição e na humildade de ir perdoar. O receber o perdão é do outro. Então, nunca é sobre o outro, é sobre você. Então, aquele outro provavelmente vai ficar ruminando raiva, vai ter sintomas e tudo mais, mas você resolveu isso. Então, o que é importante é a gente olhar para nós. Então, e até é interessante esse comentário da Aline, porque assim, às vezes a gente está falando aqui de perdão e as pessoas estão pensando no outro, né? Porque o fulano vai ter que vir pedir perdão para mim, ele teria que fazer o movimento. Não, se sou eu que cometi o erro, eu vou até o outro e peço perdão, né? Ou se o outro cometeu um erro e eu me disponho a soltar isso, eu não quero carregar aquilo mais, eu posso ir até o outro e perdoar. Então eu vou lá conceder o perdão para o outro. Você está livre, eu não quero mais saber dessa história, isso não me pertence mais. Então é sempre sobre nós, nunca sobre o outro. Então se o outro não está disposto a perdoar, problema dele. Ele vai carregar isso, mas isso é uma escolha dele, ele vai ter as consequências disso. Mas isso a gente não pode fazer nada, né? É do outro. A gente fica com a parte que nos cabe. E sim, né, sempre olhando para o equilíbrio da situação. Então, se eu prejudiquei, eu tenho que tentar de alguma forma equilibrar, né? Eu tenho que ir disposto a equilibrar. Falando da raiva, pode acontecer a situação estar muito profunda no subconsciente e depois de muito trabalho terapêutico isso vir à tona para acontecer o perdão. Sim, pode ser, pode ter situações que a gente não sabe, né? Que a gente está acumulando, ruminando e aí às vezes precisa de uma ajuda de um terapeuta para acessar essa informação, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu há muito tempo, ou alguma coisa que aconteceu na infância. Estou tendo releituras dessa situação e não estou identificando porque eu não sei o que aconteceu, né? Então é isso. Muitas vezes perdoar é confundido com esquecimento, mas quando as feridas são abertas é que somos colocados à prova. É meio confuso.
Exatamente. O perdoar é confundido com o esquecimento, mas não se trata de esquecer, porque muitas vezes a gente nunca vai esquecer o que aconteceu. E aí lembrem que eu falei lá atrás que é um processo. Então aquilo vai continuar me machucando, eu vou continuar sabendo que aquilo doeu. E aí eu tenho que me permitir o tempo de me curar dessa ferida, eu tenho que fazer os movimentos que meu corpo sentir para me curar, né? Ou que a minha alma pedir, né? Mas é um processo, então às vezes eu preciso me afastar do outro. Mesmo perdoando, eu não vou conseguir conviver. Mesmo perdoando, por quê? Porque eu tenho um instinto de proteção, então às vezes aquilo não é saudável para mim, eu preciso desse distanciamento. Então perdoar não significa que eu vou ter que conviver com essa pessoa, né, amor querido e etc daqui para frente. O perdoar é o soltar, eu não quero mais carregar essa mágoa, esse peso, disso eu tô livre, eu tô liberto, eu me sinto, né, tô mais leve a partir de agora. Quando eu consigo alcançar esse nível, tá tudo certo. Eu não preciso me obrigar à convivência, eu não preciso estar no dia a dia ali. É apenas o soltar. E o esquecimento, é muito difícil a gente esquecer algo que machucou, algo que feriu, né? Até por instinto de proteção. A gente guarda porque no futuro pode ser usado como proteção. Então, opa, quando chega alguma coisa parecida. Então, a gente não tem mecanismo para esquecer, para apagar, para passar uma borracha e dizer isso não aconteceu. Mas a gente tem que ter consciência do que é que me machuca e até onde eu vou carregar esse peso. Daqui para frente eu não quero mais, então eu solto, eu libero, eu faço um movimento em direção ao outro e libero isso. Permito que meu corpo se cure, né? Se regenere a partir disso. E aí, pessoal, eu preparei um movimento, vamos ver quanto tempo temos, vai dar tempo, bem tranquilo. Então, preparamos um movimento aqui de cura, né? Eu mentalizei que todas vocês que estariam aqui nessa live comigo estariam precisando desse movimento. Então, preparei com muito carinho e aí eu convido todas vocês a se colocarem de uma forma sentada, bem confortável, fechar os olhos, ir se conectando com o seu chakra cardíaco, respirando bem profundamente, permitindo que seu corpo encontre o conforto. Vamos acomodando, respirando bem profundamente. Mais uma vez, respira bem profundo. Para quem está entrando agora, eu estou convidando, né, todo mundo a participar de uma meditação agora. Então vamos fechando os olhos, respirando, entrando na sintonia do nosso chakra cardíaco. Então vai se conectando, percebendo as suas sensações, os seus sentimentos. Vai respirando bem profundo, profundo. Libera toda a tensão do corpo. Relaxa toda a musculatura da cabeça, pescoço, ombros, braços. Relaxa a musculatura do tronco. Vai soltando e acomodando. Soltando e acomodando. E agora visualize a partir do seu chakra cardíaco um holofote de luz azul que vai se expandindo, se tornando uma grande bolha ao seu redor. Uma bolha de proteção. Sinta-se dentro dessa bolha como uma criança no útero. Sinta o aconchego, a proteção, o silêncio. Apenas a minha voz atravessa essa barreira e você vai se conectando, se conectando. Um grande holofote de luz dourada entra pelo topo dessa bolha, invade esse ambiente,
vai se expandindo e conectando, trazendo a sintonia do seu eu superior. Você vai sentindo seu corpo todo se expandir e se fundir com essa luz divina. E então na sua mente, uma situação específica vem à memória. Você percebe que é algo difícil de lidar, difícil de encarar para você nesse momento. Você percebe o quanto isso dói e consegue olhar para todas as pessoas envolvidas nessa situação, nessa sensação. Você vai se conectando, observando, percebendo todos os detalhes dessa situação. E então, nesse momento, você começa a responder as seguintes perguntas. Que luta é essa? Por que eu estou lutando? O que eu espero conseguir com isso? Qual é a minha parte? Os meus 50% nessa situação. Por que eu atraí isso para o meu campo, para a minha vida? E as respostas vão surgindo na sua mente, que é uma com o todo. Respondendo a essas perguntas, você consegue perceber qual o aprendizado eu posso retirar dessa situação. Com isso em mente, compreendendo quais são os seus 50%, o que você fez para chegar nesse ponto, nessa luta, compreendendo quais são os aprendizados que você leva a partir disso, você se dispõe a soltar, a liberar, a perdoar. Repita mentalmente comigo. Eu escolho me libertar desta batalha. Neste momento, eu corto, encerro todo o laço de sofrimento e dor. Eu desejo apenas que você seja feliz e siga o seu caminho. Assim como eu sigo o meu caminho a partir de agora. Eu deixo ir tudo o que passou. Tudo que fica é aprendizado. Apenas aprendizado. Eu escolho agora limpar todas as memórias da minha mente. Todas as memórias de dor e sofrimento que eu carrego no meu corpo e na minha mente. Por isso, eu peço perdão por todos os julgamentos, culpas, mágoas e tristezas, por todas as vezes que eu me afastei da lei do amor. Eu perdoo e peço perdão ao meu pai e à minha mãe. Peço perdão ainda aos meus antepassados, à minha esposa, meu marido, aos meus filhos. Peço perdão a todos que compartilham a vida comigo. Eu me perdoo por todas as falhas cometidas consciente ou inconsciente, tudo aquilo
que eu não vivi. Eu permito que todos os bloqueios criados na minha mente sejam dissolvidos na luz do amor agora. Eu escolho entregar e confiar. Deixo ir. Deixo fluir. Neste momento, eu limpo a minha mente. Libero todas as marcas e sintomas do meu corpo. E liberto o meu coração para amar livremente e se conectar com a luz da vida. Eu estou pronto para o novo. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira bem profundo e vai retornando ao momento presente, no seu tempo, respirando bem livremente e sentindo os efeitos desse movimento, dessa liberação. Bem-vindos de volta. Vamos retornando ao presente. E agora, nessa energia, nessa vibração, nós vamos encerrando a live. Eu convido a cada um de vocês que participaram desse movimento, que depois coloquem ali embaixo da live, né, quando nós postarmos, um comentáriozinho, como foi a experiência para vocês, se fez sentido. E eu desejo boas curas para todos vocês, que vocês consigam realmente sentir no coração esse movimento de liberação, de soltar. E é isso. Gratidão a cada um de vocês por estarem comigo aí nessa noite, por esse movimento. E eu me despeço. Até a próxima semana. Beijo, meninas. Obrigada. Até mais.